Olá, muito bom dia. Nós estamos aqui toda manhã apresentando o livro de Jó, este precioso e rico e maravilhoso livro que nos exorta, que nos aconselha, que nos ensina tantas verdades. E tem sido para mim muito gracioso e muito abençoador fazer esses devocionais. Espero que o mesmo esteja sendo para cada um de vocês. Nós vamos hoje para o capítulo 6. Lembram-se, ontem um dos três amigos de Jó, fez uma acusação, como se Jó tivesse um pecado e que ele então precisava buscar a Deus e como que reconciliasse diante dele. E ele faz ali, apresenta-se algumas exposições a respeito de Deus. E agora, no capítulo 6 e no capítulo 7, Jó vai fazer uma defesa sobre aquilo que o amigo havia lhe falado. E é muito interessante como Jó expõe a sua situação. Então, vamos primeiramente aqui ler o capítulo 6. Convido você a me acompanhar. Então Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior do que a areia dos mares. Por isso, as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Zurra o jumento selvagem se tiver capim? Muge o boi se tiver forragem? Come-se sem sal uma comida insípida? E a clara de ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temá, olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes, lá chegaram tão somente para sofrer decepção. Pois agora vocês de nada me valeram. Contemplam a minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez lhes pedi que me dessem alguma coisa, ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim, ou que me livrassem das mãos do inimigo, ou que libertassem das garras de quem me oprime? Ensine-me e eu me calarei. Mostre-me onde errei, como doem as palavras verdadeiras. Mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela. Mas agora, tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que minha boca não consegue discernir a maldade? Que palavras, não é, meus queridos? Que palavras. Aqui, da parte do versículo 14 até o final, Jó está a confrontar os seus amigos, né? E ele diz que eles estão a falar algo que eles não conhecem verdadeiramente, né? Eles não sabem muito bem daquilo que ele está a falar, né? E que ele sente como que eles são como que se eles indicassem um lugar onde há água e quando ele chega lá não há água nenhuma. Ou seja, eles estão ensinando caminhos que eles não conhecem e caminhos errados.
É interessante isto, né? E Jó, inclusive, faz uma declaração. Veja que Jó havia perdido todos os seus bens, tinha perdido toda a sua família e tinha perdido toda a sua saúde. Mas ele faz aqui uma questão, ele diz assim, eu lhe pedi alguma coisa para vocês? Eu pedi que vocês me dessem alguma riqueza para pagar o resgate de mim, ou seja, para me cuidar, alguma coisa assim. Eu pedi que vocês livrassem das mãos do meu inimigo. Eu pedi alguma coisa para vocês? Eu não pedi nada para vocês. O que eu pedi, o que eu posso receber de vocês é um conforto. Interessante isso, porque esta primeira parte, esse capítulo, o capítulo 6, Jó demonstra toda a sua dor emocional. Eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Veja, Jó era um homem próspero, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que colocava sua família sempre diante de Deus, um homem que tinha belos filhos, filhos exemplares, um homem que tinha ali um relacionamento, um homem respeitado no seu ambiente, na sua cidade. De repente ele perde tudo, ele perde todos os seus bens, todos os animais que ele tinha, todos os servos que ele tinha, todos os filhos que ele tinha, ele perde tudo e perde a sua saúde. Ele está agora em tormento, ele está agora em desespero, ele está em dores terríveis, dores terríveis. A palavra diz que ele raspava as feridas com um caco para ver se aliviava um pouco da dor, ou seja, ele tentava provocar dor para que a dor não fosse tão grande quanto a dor que ele sentia. Então ele estava num problema, num momento emocional muito complexo, muito difícil. E vêm os amigos e dizem que ele havia pecado e que ele havia deixado a Deus. Então, Jó faz algumas colocações que eu gostaria aqui de partilhar com vocês. Primeiro, ele diz que as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas os venenos. Os terrores de Deus me assediam. Jó, ele entende que Deus é que estava causando aquele sofrimento. Nós sabemos, né, ao ler a palavra e ler o livro, que não é literalmente Deus. Deus havia apenas permitido que Satanás causasse esses problemas na vida de Jó. Mas para Jó era Deus, talvez no pensamento de que Deus é que está no controle de todas as coisas. Então eu quero dizer para você que Deus está literalmente no controle de todas as coisas e Deus está sempre a cuidar de nós. E Ele pode permitir que alguma coisa nos sobrevenha. Ele pode permitir, inclusive o pecado nos traz problemas. O pecado que está no homem desde Adão traz as enfermidades, traz os problemas de saúde, né? Traz os problemas emocionais, traz as dificuldades da vida por causa do pecado. E Deus permite isso, mas Deus também é aquele que providencia, que traz a solução para os nossos problemas, né? Então ele mostra aqui, né, que se ele que a reclamação dele é justa, né? Ele quer dizer isso, ele diz assim, pode por acaso zurrar o jumento selvagem se tiver capim? Ou seja, ele vai reclamar, né? Muge o boi se tiver forragem. Ou seja, se eu tenho bênçãos, do que é que eu reclamo? Agora, se eu estou a reclamar, é isso que ele está a dizer, é porque eu estou em aflição. Muitas vezes, em meio às nossas aflições, nós literalmente buscamos a Deus. Paulo, na sua carta, ele diz que nós devemos buscar a Deus e tornar conhecido de Deus as nossas petições, né? Tornar conhecido de Deus as nossas aflições com ações de graças, ou seja, crendo na solução de Deus, né? Mais do que isso, em determinado momento aqui, Jó pede a Deus a morte, né? O sofrimento era tão grande, ele não via esperança que ele pede a Deus a morte. Ele diz, se Deus concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora, ele reconhecia que Deus o estava guardando, estava cuidando sempre, né? E ele então pede que em meio a essa dor implacável, né, que Deus pudesse levar a sua vida, porque ele entendia que Deus é que está no controle de todas as coisas, inclusive da vida. Mas veja que interessante, em meio a todo esse sofrimento, a toda essa dor, veja que ele diz assim, em meio à dor implacável, eu não nego as palavras do santo. Ou seja, ele jamais pecou contra Deus, né, ou jamais blasfemou
contra Deus, né? Nós vemos todo esse problema dele, né? Ele diz assim: que esperança posso ter se não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Ou seja, eu estou totalmente desfigurado. Jó estava a viver um momento psicológico muito complicado. E muitas vezes isso acontece conosco. É o desemprego, é um momento de dor, é um momento de perda de um ente querido. Em momentos assim, nós somos abalados, a nossa mente fica abalada. Mas eu quero dizer para você que você deve sempre tornar conhecido de Deus os seus problemas. O que o livro nos ensina é a dependência de Deus, é tornar sempre conhecido de Deus. Então é assim que nós devemos viver. Buscar sempre o Senhor. Em determinado momento ele diz: um homem desesperado deve receber a compaixão dos amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Ele diz assim, que um homem que passa por situações difíceis, mesmo que ele não tenha Deus, mesmo que ele seja um ateu, mesmo que ele seja alguém que tenha abandonado a Deus, ou seja, esteja revoltoso com Deus, qualquer que seja a pessoa, ele diz que os amigos devem ser ou devem ter compaixão. É verdade, meus irmãos. É verdade, meus amigos. Nós devemos ter compaixão de todas as pessoas. Nós devemos saber que momentos de dificuldades todos nós podemos viver e enfrentar. Nós devemos ter isso em mente. Eu quero dizer a você que está me ouvindo nesse momento que você possa ter confiança em Deus. Confiar em Deus. Pois Ele vai estar sempre ao teu lado, Ele vai estar sempre te buscando, Ele vai estar sempre, mesmo que em meio às dificuldades, Ele vai estar sempre te fortalecendo. Que Deus abençoe e te dê um dia abençoado hoje, um dia festivo, um dia feliz, um dia próspero e um dia em que você possa literalmente contemplar toda a graça de Deus na sua vida. Se você tem alguma dúvida sobre o que foi dito, deixa aqui nos comentários, né? Vamos interagir através dos comentários. Você pode escrever o que você pensa, desde que não sejam ofensivos, né? Não devemos ser ofensivos, né? Devemos demonstrar em todo momento amor, tá bem? Deus abençoe e eu encontro você amanhã, em nome de Jesus.